Bom, meus amigos e amigas, turma, hoje a gente tem um episódio para vocês de Game Changers que vai literalmente mudar o jogo para vocês. Lembrando, Game Changers é uma conversa entre amigos, a gente sempre traz aqui fundadores, CEOs, C-level em geral, gente disruptiva, gente que efetivamente muda o jogo para nossa audiência. E hoje a gente tem aqui duas pessoas super queridas, grande Célio, CEO e fundador da Soma, e o homem CEO da Rock World. Ele vai explicar o que é, porque essa história de ficar lendo, o que é, de onde veio e tal, a gente prefere deixar que a pessoa conte para vocês. Então, vou começar esse nosso bate-papo aqui, Luiz, te perguntando, e aí, o que é a Rock World? Conta pra gente. Boa. Vamos lá, primeiro Onde prazer. você pica o cartão? Onde eu pico o cartão, você pica o cartão? cara? Cartão, né? Acho que foi isso o tempo, né? Foi esse tempo. Bem, eu sou Luiz Justo, CEO da Rock World, mais conhecida como a empresa que está por trás do Rock in Rio, né, do The Town, agora nosso festival novo aqui em São Paulo. Lollapalooza, a partir, né, desse ano, a gente também assumiu a produção local aqui no Brasil do Lola. Então, é uma empresa que está por trás, né, dos maiores festivais de música e entretenimento aí do Brasil, quiçá do mundo, mas com orgulho enorme de estar liderando um time gigantesco de profissionais excelentes, fazendo entrega de experiências inesquecíveis. Sensacional. Uma das coisas que eu fico pensando, né, a gente organiza eventos muito menores aqui na MMA, e eu sempre fico pensando, falando, cara, quantas pessoas estão trabalhando aqui no meu evento? Tipo, 300 pessoas no nosso evento maior, né? Quantas pessoas trabalham, te ajudam a construir esses festivais? Chuta aí. Cara, eu chutaria umas 50... sei lá, 5 mil pessoas, vai? 5 mil? 5 mil. Eu vou por um quarto. Tem uns 25. Primeiro eu ia chutar 50 mil. Eu falei, não, 50 mil é muita gente. Não, aí quebra a gente. Não, mas em torno de, última edição, né, do Rock in Rio, em torno de 28 mil pessoas trabalhando, claro, incluindo o nosso time, terceirizados, broadcast, limpeza e segurança, mas são 28 mil pessoas, né, trabalhando ali para as outras 100 mil se divertirem, então é uma responsabilidade imensa e toda essa preocupação que a gente tem de entregar uma experiência, né, inesquecível vem, de fato, por um time imenso que está trabalhando para essa história acontecer. Né? Show. Cara, hoje eu tô aqui também para aprender, então eu vou passar a palavra para o nosso moderador do dia, quem vai trabalhar hoje aqui. Sério? Profissão repórter. Profissão repórter. Vamos lá, vamos começar então, Luiz, entendendo um pouco da tua trajetória, porque você é um engenheiro que trabalhou muitos anos com moda, começou a carreira em consultoria, agora lidera uma das maiores empresas de entretenimento, música, eventos ao vivo do planeta. Como é que é para você olhar para a tua trajetória e entender quantos desses pontos tão diferentes, engenharia, consultoria, moda, arte, entretenimento, eventos, como eles se conectam e qual que é o papel do marketing nesse combinado todo de disciplinas e de coisas diferentes que você fez? Boa. Bem, a gente estava conversando aqui, né, antes de abrir aqui a câmera, como a gente explica as coisas, né, de frente para trás, né? Sempre é difícil você olhar de forma linear, né? O que você estava pensando na sua carreira quando você deu esse passo e tal, mas hoje olhando, né, de trás para frente, né, esse lugar onde hoje eu ocupo da liderança ali da Rock World, vem de uma base, e antes até se falou nem engenheiro, antes disso eu fui músico, por incrível que pareça, fui baixista de uma banda. E teve um momento da minha vida que eu estava indo e o negócio caminhando até para potencialmente para uma banda profissional e tal, e eu estava começando a minha faculdade de engenharia. E ali naquele momento já começam as decisões difíceis, né, que é a sua formação de caráter para liderar qualquer empresa e tal, é ser, né, ser confrontado a todo momento. E a primeira decisão difícil era o seguinte, e aí, né? Será que eu vou no caminho de ser um músico profissional, um engenheiro, dá para conciliar tal? Até que eu tomei um pé na bunda da minha banda. Justamente pela falta, né, de um olhar de dedicação daquilo como se fosse uma carreira profissional. Não, você vai ser engenheiro e tal. E aí eu brinco, né, que lá na frente, quando você olha, talvez a forma de eu subir no palco mundo, né, fosse como CEO, porque como baixista não ia funcionar, não ia dar certo. Mas aí, enfim, olhando nesse momento a decisão de ser engenheiro, né, hoje de trás para frente, era um olhar dessa multidisciplinaridade que você, quando está na engenharia, né, você, na verdade, mais do que ser um engenheiro civil, produção e tal, você aprende a dissecar, né, problemas, né, olhar para um problema e, cara, quais são as etapas que você precisa fazer, né, para gerar ali uma solução. E aí sempre eu fui, né, curioso com essa história, né, pelo ponto de vista de gestão, né, de como é que a gente, né, pode trazer, né, propostas de valores diferenciadas, mas qual é o caminho que você precisa, né, fatiando, como todo engenheiro faz, para poder chegar até lá.
E a primeira história que eu já vi ali na faculdade era, cara, mas essa minha vontade de exercer, né, a transformação, né, uma gestão de construção, esse olhar empreendedor. Eu comecei na empresa júnior da faculdade, fui um dos fundadores da empresa júnior da faculdade, sempre com essa cabeça de, cara, como é que a gente acessa logo o mercado, né? E sair um pouco só da teoria, da academia que você tem ali e acessar o mercado. E aí lá na empresa júnior da PUC, foi ali o início de tudo, eu entendi, você falou, né, como é que se junta com o mercado, né, com o marketing, né? Marketing, a palavra já diz, marketing é mercado, né? E qualquer profissional de marketing, independente de ser mais técnico numa área de comunicação, de PR, de planejamento, do que for, é, sobretudo, um grande profissional de mercado, né? Ele entende o olhar de mercado, né? Como é que eu acesso, de novo, uma proposta de valor que aquele lado de lá tá precisando? Aí isso vem precificação, toda coisa técnica que o marketing pode contribuir, né? A formação de comunidade. Cara, eu como membro de uma comunidade, o que eu gostaria, né, de ser atendido que não faz? Então, a minha carreira, por mais tenha sido, né, sempre num caminho executivo, né, como CEO e, obviamente, com olhar de gestão financeiro e tal, mas, obviamente, né, eu acho que o coração, né, de qualquer negócio está ali, né, no marketing, que é um grande olhar, né, pro que interessa, que é o seguinte, eu tenho essa proposta de valor que ela, por si só, se não acessa o mercado, né, com o olhar de lá para cá, ela não faz sentido. Eu acho que o profissional de marketing, eu acho que todo grande CEO, né, tem minimamente que ter um grande conhecimento, né, de marketing pelo olhar, né, do mercado. E acho que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala, né, de possibilidade de expansão de negócio, ele sempre parte pelo olhar, né, de mercado. E aí, a minha trajetória trabalhei em consultoria durante um tempo, fui CEO de uma empresa de moda, da Osklen, durante 11 anos, fazendo toda a expansão internacional e tal, até que um momento bateu lá um headhunter na minha porta com essa oportunidade, o Rock in Rio voltando para o Brasil, depois de 10 anos fora, só na Europa. E aí, então, desde 2011, eu estou liderando esse grande desafio de tocar o Rock in Rio, que virou Rock World a partir do momento que a gente expandiu, começou a desenvolver outros eventos, e aí é um privilégio poder estar onde eu estou nessa cadeira. Basicamente, o Rock in Rio saiu do Brasil para ter um sabático na Europa, e depois ele voltou com tudo, né? Sabático, né, cara? Os nossos bastidores aqui, a gente estava falando de sabático, né? Não, a gente estava falando de conectar os pontos. Eu sempre lembro do discurso do Steve Jobs, do Connecting Dots, né? De como as coisas que a gente faz na nossa vida, que não tem correlação nenhuma lógica no momento em que a gente as vive, depois se tornam parte de um quebra-cabeça maior que te leva além. Mas uma das coisas que eu percebo no seu discurso, quando você conta a tua trajetória, é que tem um fio condutor de fazer as coisas darem certo do ponto de vista de mercado, que é quase que botar o pé no chão e entender que não existe marketing, inovação, sem coisas que dão certo. E quando eu penso no Rock in Rio, um festival que esse ano completa 40 anos, essa é uma instituição, é uma marca que cresceu com consistência ao longo do ano. Ao longo de todos os anos, e ao longo da sua trajetória teve momentos de desafio, teve momentos de saída do Brasil, de retorno, de expansão, cresceu agora para São Paulo, com o irmão menor, o The Town, cresceu para vários outros produtos. Mas eu queria perguntar para você, como é que você enxerga o longo prazo, que parece muitas vezes que saiu de moda, em que todo mundo agora quer falar do hype, quer fazer o sucesso overnight, quer fazer as coisas acontecerem da noite pro dia, e você trabalha numa empresa que constrói marcas e que tem um sucesso de muito tempo. O que você acha que é fundamental, sobretudo na figura do líder executivo, de garantir que existe e que acontece ao longo das etapas, para que você construa um negócio com uma visão de futuro, para que você construa um negócio que deixe um legado? Legal, assim, o Rock in Rio está celebrando, né? A gente começou esse ano as comemorações de 40 anos, né, de empresa. Então, qualquer empresa, se você olhar o que estava acontecendo no Brasil 40 anos atrás, a gente passou por cruzado, cruzeiro, corta zero, hiperinflação, todos os tipos de governos e crises, e Covid e tal. E o que permanece, né? Até aquele livro Feitas para Durar, né? Que é um super clássico aí da gestão. Jim Collins. Né? Jim Collins. O que está por trás, né? Eu acho que desse sucesso é um misto, né? Eu acredito sempre nos dois polos, né? A gente trabalhar o nosso lado racional e o criativo e tal. E eu acho que o sucesso do nosso negócio vem, por um lado, da gente ser absolutamente fiel aos nossos valores, né? Se você olhar desde 85, o que a gente faz, né? Aquele one-man trick, né? Que é o mágico que só sabe fazer aquela mesma mágica. O que a gente faz desde 85? Criar experiências inesquecíveis, né? Se de lá para cá, e aí, como eu falei, você ser fiel à sua proposta de valor, o que você é como essência para oferecer lá. E isso é inegociável,
né? Ao longo dos 40 anos, a gente nunca negociou, desde o primeiro, né? O Roberto diz que quando termina o primeiro Rock in Rio, ele terminou absolutamente quebrado, teve que entregar um prédio na Lagoa, que era dele, da Artiplan e tal, mas ele falou que em momento nenhum, quando ele já via que o projeto financeiramente não ia ser viável, ele falou, olha, a diferença disso aqui ser, né, um prejuízo gigantesco ou um investimento, é eu chegar até o final e ter entregue a proposta de valor para isso se transformar numa marca, né, num projeto. Então, era a diferença de você perder não sei quantos milhões e sair com uma marca forte para você, né, que investiu para o futuro ou não. Então, isso sempre foi negociável, ou seja, ser fiel aos seus valores e sua proposta de valor de origem. Mas você, ao mesmo tempo, tem que ser absolutamente infiel, né, ao seu sucesso e ao seu produto consolidado. Porque se você senta, não, isso funcionou, esse tipo de palco funcionou, esse tipo de banda funciona, tal, é impossível você se manter, né, uma empresa durante 40 anos sem ter a flexibilidade da inovação na entrega. Então, acho que o papel de qualquer gestor, né, olhando para um negócio de sucesso, é como é que você combina essa história de você ser o guardião dos valores, da cultura, da proposta de valor, né, responsável pelo teu sucesso, mas absolutamente, ao mesmo tempo, ser guardião de não ser refém do seu próprio sucesso do ponto de vista de entrega, de produto e tal. Então, a gente tem essa filosofia de inovação contínua nas nossas entregas, na forma da gente repensar as experiências, de expandir o nosso negócio, sem negociar um centavo do nosso valor de tem que ser uma entrega com uma experiência inesquecível, né? A gente tem lá uma cultura de empresa muito sólida, com 8 pilares bem definidos e tal, que isso é negociável. A gente entende que essa é a fórmula imexível, mas no produto tudo pode ser mexido a partir de uma perspectiva, né, de inovação e de se manter, eu acho que, né, não no hype do ponto de vista da necessidade absoluta de você usar aquilo que está na moda, mas de você estar aberto, né, de não ser refém do seu produto de sucesso que funcionou ano passado e pode não funcionar no ano que vem, né? Tem uma coisa muito interessante no que ele acabou de falar, Célio, que eu ia fazer uma pergunta para ele em algum momento da nossa conversa. Como é que você conseguiu atrair as marcas, né, as empresas anunciantes para dentro desse teu festival? E você acabou de responder. A tua proposta de valor é muito sedutora, né, para uma marca que quer falar com o público X, Y, Z e que quer atrelar a marca a um processo de inovação, de construção, de legado, com foco no longo prazo, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, né, quais são os maiores desafios que a gente tem quando a gente organiza um evento, um gathering para a nossa comunidade, para atrair essas marcas. E é exatamente isso, né? É a questão de você não pensar, putz, esse evento aqui, de repente eu vou perder dinheiro, mas é um investimento que eu estou fazendo para daqui a 10 anos olhar para trás e falar assim, lembra quando você fez aquele investimento? Então hoje você tem essas pessoas aqui do teu lado, essas marcas aqui do teu lado, por conta desse valor que você acabou trazendo para a mesa. Poderoso isso, hein? E não só isso, né? Porque tem ainda o ponto de que parcerias estratégicas, elas são óbvias para uma comunidade de marketing, ou para um evento ao vivo, né? Para uma marca de entretenimento e de shows, mas elas também são um ativo importante mesmo para marcas de consumer product goods, mesmo para uma marca de varejo, uma marca de tecnologia. Quanto você atribui do sucesso de marcas como Rock in Rio a essas parcerias estratégicas que vocês construíram? Várias marcas estão com vocês há 10, 15, 20 anos. Se bobear, tem marca que está desde a edição 1, né? E todo um ecossistema que hoje é formado, que já tem ali o clube formado, ali a comunidade inteira, e não só a comunidade de marcas, mas a comunidade também de parceiros, de fanbase, de várias outras comunidades que se agregam ao Rock in Rio e aos eventos como um todo, e que se tornam uma ferramenta de engajamento, uma ferramenta de investimento, uma ferramenta de reverberação de mensagens, de produtos, de experiências. Quanto você atribui do sucesso dessas marcas a isso? Uma das coisas que eu fiz, né, ao longo dessa minha jornada aí já de 11 anos, 12, né, à frente da Rock World, a gente tinha uma área, né, responsável pela relação com as marcas, sabe? Que era a nossa área comercial, né? A área comercial que está ali vendendo os patrocínios. E a gente rapidamente entendeu, né, que, e não é uma questão de semântica, né, de cartãozinho bonito e tal, que não era uma área comercial e sim uma área de parcerias, né? Você falou uma palavra, né, que é absolutamente estratégica, que a parceria parte de um pressuposto, né, que você tem que entender que existe um objetivo comum, né? Que quando você vai para a mesa para captar um patrocínio, muitas vezes você dá a cabeça, eu preciso desse dinheiro, a marca precisa de uma visibilidade X, e a gente senta na mesa para entender, cara, como é que você junta o que você quer com o que eu quero para fazer essa relação dar certo, né? E a gente entendeu, não, né, que qualquer
ponto de partida de uma relação de sucesso. Você falou muito bem, tem marcas... Eu entrei em 2011, né? Desde 2011, se você olhar, cara, talvez 70%, 80% das empresas que entraram com a gente em 2011 nessa volta para o Brasil estão até hoje com a gente e já renovaram para edições futuras, porque existe uma clareza de que a gente está trabalhando na mesa, né, para o mesmo objetivo comum. E aí, trazendo alguns exemplos, né? Quando você fala no B2C, é muito óbvio você olhar, cara, uma marca de cerveja, de refrigerante, ou até um banco, né, que tem lá o correntista, né, e que a nossa plataforma de comunicação seja o evento com aquelas 700 mil pessoas impactadas, mas tudo que a gente faz de forma muito mais alargada, com os conteúdos digitais, com todo, né, o long tail de comunicação que a gente faz, a marca está junto com a gente, comunicando ali e tal, com B2C. Mas se você olhar recentemente, por exemplo, várias marcas B2B que não tem nenhuma relação direta, né, com o consumidor final, entraram e viraram grandes parceiros, né, do Rock in Rio. Falei, cara, mas como é que você consegue, né? O pessoal brinca, a equipe de patrocínio de vocês é incrível, os caras vendem tudo e tal. E, claro, eles são excelentes, né? A gente tem e são excelentes justamente porque tem essa visão, né, de uma construção real e sólida de uma parceria. Mas você pega exemplos, né, B2B, não sei se eu posso falar marcas aqui, mas enfim, tem um patrocinador bem B2B que vende, né, diretamente para grandes empresas que não tem relação, e ele falou, olha, a gente conseguiu, através, né, do nosso case, né, com vocês, o nível de engajamento, por exemplo, para recrutamento, que a gente já não tinha mais a geração Z e tal, com interesse em trabalhar com a gente, porque a gente é uma empresa industrial, né, careta do ponto de vista do olhar, né, de interface do consumo e tal, e o nosso programa de trainee cresceu 3.000% o número de candidatos por conta da nossa participação no Rock in Rio. Numa outra ótica, a gente ganhou o prêmio de uma iniciativa relacionada à sustentabilidade que a gente fez junto na Organização Mundial, né, desses produtores, que eu não estou aqui querendo dizer qual é a empresa, mas por conta de uma ação de sustentabilidade que a gente fez. Então, olhando pelo ponto de vista dele, quais são os interesses dele? Eu tenho um interesse de recrutamento, de endomarketing, eu tenho um interesse de exposição perante a indústria mundial. Como é que eu uso, né, o Rock in Rio, que era um festival de música, de rock e tal, a favor disso? E aí a gente senta para a mesa com né, o papel em branco para a gente poder juntos desenhar qual é essa solução. E aí, cara, o objetivo de negócio dele é meu e o meu objetivo de sucesso tal é o dele. Quando ele chega e me diz que o recrutamento dele cresceu não sei quantos 1000% por conta da gente, cara, check. A gente fez o nosso objetivo e tá quase que lá no meu KPI de sucesso, o sucesso dele. Né? Então essa acho que foi uma visão construtiva de parcerias sólidas ao longo do tempo. E a gente às vezes esquece que por trás de todo B tem um C. Né? Então a pessoa que está ali vivendo a experiência, tem ela um às vezes é um P, né, tomador de de decisão. people. Na verdade, Exato. qualquer negócio é uma pessoa que toca um negócio, que Exato. fala com outro negócio, que fala com uma pessoa, né? Exatamente. Você não pode botar aqui, né, a Coca-Cola para falar com a Pepsi aqui e discutam. Não, cara, tem um cara por trás que tem uma família, que tem um histórico de vida e tal, né? Que gosta de rock and roll. Que gosta vai no de show. rock and roll, é isso. Essas histórias não óbvias, né? Onde a gente consegue sentir o impacto do que a gente faz, elas são muito potentes, né? Porque no final do dia, você consegue impactar positivamente, talvez, mais gente daquela vertical ali dessa marca que você falou, que não tem nada a ver, né, com, no final de um B2C, né, uma coisa mais B2B, fazendo esse tipo de coisa, uma parceria de longo prazo e construindo o tal do lifetime value, né, que todo mundo fala de lifetime value, isso aqui é o melhor exemplo de lifetime value, né, uma marca que está com você há 10 anos, 11 anos, é a verdadeira parceira, né, porque quando ela tiver um problema, a primeira pessoa, a primeira empresa que ela vai pensar é você. Né? Eu brinco bastante aqui que dentro da nossa comunidade de líderes de marketing, tecnologia e inovação, muitas vezes eu tenho uma função como se fosse um padre, né? Porque a gente está sentado aqui, tranquilo, de repente a pessoa chega aqui para tomar um café com a gente e, ó, problema, dor de cabeça e tal, e a gente acaba tentando virar um catalisador para ajudar, um motor propulsor para ajudar a resolver esses problemas, né? E a impressão que eu tenho que vocês se tornaram muito mais do que um festival. Vocês se tornaram esse motor propulsor de ajudar a resolver os problemas dos players que estão ali com vocês. Plataforma, né? Acho que a gente é uma plataforma de experiências, né, e comunicação integrados, né? Porque a experiência de todas as atividades locais, você consegue realizar isso, e toda a comunicação que leva a isso, moldadas
né, como uma plataforma, é esses objetivos, né, que o cara também tem do lado de lá. E a gente estava falando aqui, né, que no final tudo são pessoas, só para dar um exemplo divertido, a gente, né, e essa é do Roberto Medina, nosso fundador, eu lembro ele falando, né, em Madrid, quando a gente fez Rock in Rio Madrid, ele resolveu fazer o lançamento, cara, de um festival de rock and roll, não sei o que estava chegando lá e tal, e aí ele fechou uma arena gigantesca lá e fez uma festa black tie. E aí começa, né? Os patrocinadores já estavam lá, cara, pô, mas um festival de rock and roll com uma festa de lançamento black tie, aí o Roberto dizendo, sabe por que eu fiz uma festa black tie? Primeiro, além de causar aquele estranhamento, né, de comunicação para você trazer, ele falou, uma festa de black tie vai parar na casa do CEO, porque aquela discussão, caraca, eu tenho que alugar o negócio com a mulher, e que roupa que eu vou, sei lá, tal, você já começa a levar uma discussão que estaria ali naquele escritório de um segundo tal para dentro da casa das pessoas, né? Eu lembro quando a gente estava criando um projeto, Genial, hein? né, um projeto para crianças, não sei o que a gente estava falando tal, e a gente criou um bonequinho que terminava a reunião, você leva o bonequinho para casa, tal, ele falou que esse bonequinho vai parar na mão do filho do CEO e isso vai virar assunto do jantar lá dentro. Então a gente nunca pode dissociar que por trás, cara, do Bill Gates, do Elon Musk, lá tal, cara, tem a unha encravada, tem a relação social, tem as inseguranças que a gente tem as certezas que a gente tem. Então, acho que todo bom profissional de marketing, sobretudo, é um excelente profissional de pessoas, né? E para ser pessoa, você sempre tem que olhar que do outro lado daquela mesa tem alguém que vive os mesmos dramas que você, né? Tem as mesmas seguranças e inseguranças que você, e acho que quando você consegue acessar, né, esse lugar, né, e tira o layer corporativo que geralmente a gente coloca, né, como uma barreira, quando você de fato começa a limpar o jogo para falar, cara, então vamos construir junto mesmo os objetivos, você tem a segurança, eu também tenho, eu não sei se eu vou conseguir te entregar isso, mas vamos fazer junto, e eu acho que esse é o segredo de você construir, né, uma parceria a partir até das suas vulnerabilidades, cara, vamos limpar e colocar na mesa, ó, eu não consigo te entregar isso, mas para esse seu objetivo, se eu fizer isso, a gente chega lá junto, e aí você começa a construir de fato uma relação de parceria, de construção, e no final do dia, todo mundo quer criar, né? Todo mundo não quer chegar, cara, qual é o melhor patrocínio? Dou o checklist, o cara do lado de lá também quer criar a forma dele de participar. E todo lá. mundo quer ser dono, exatamente isso. Claro. Né? Coautoria. Né? Sem dúvida nenhuma. E cada vez mais a gente tem enxergado isso nos nossos eventos, né? Como é que a gente parte de um lugar que não é, olha, a forma de você estar aqui no meu evento é essa? O que a gente diz lá na Rock World é o seguinte, o patrocinador pode fazer praticamente tudo que ele quiser, dependendo de 3 coisas aqui. Uma, não coloca em segurança, risco a segurança, né, do público, das outras marcas e tal. Que, de fato, né, a atribuição do que ele faz, do investimento e tal, não vai ferir o direito de um outro patrocinador, né, que está ali do lado. E a terceira coisa é o seguinte, cara, não faça o mesmo que todo mundo já fez, né? Porque a partir desse lugar, a gente sempre diz que o próximo Rock in Rio, o próximo The Town vai ser o melhor de sempre, né? Porque essa é a nossa filosofia. Eu acho que é isso que a gente quer imputar também o cara. Cara, não vem aqui fazer o que todo mundo já fez, o que você já fez, né? Porque se aqui a gente tem esse lema lá no Rock in Rio de sonhar e fazer acontecer, né? Não é só fazer acontecer repetidamente que a gente já fez, né? Então vamos começar de um sonho, né? Construído junto e tal. Então, acho que as nossas relações têm sido de muito sucesso, porque no final do dia é isso. A gente tem enxergado cada vez mais essa coautoria, né, da participação das marcas junto com a gente, como, né, o lugar da gente construir essas relações duradouras e possivelmente de entregar tal das experiências inesquecíveis a partir das marcas também, né? O que eu acho mais legal dessa história de começar por um sonho, eu estava lendo um livro do Bregman, né, o Rutger Bregman, um holandês que escreveu um livro sobre a humanidade com viés otimista, e para ele cita uma hora que os grandes marcos das civilizações sempre têm um aroma de utopia no começo. Então você tem que sempre ousar e pensar em coisas que vão ser depois vistas como geniais e que vão mudar não só a tua realidade, mas vão mudar a realidade do mundo como um todo. E essas ideias que você estava compartilhando com a gente, elas são geniais, mas elas partem de um lugar de simplicidade, de entender as pessoas, de fazer coisas muitas vezes óbvias, né? Coisas simples, que têm um impacto muito grande. Daí você fala de conexão com as pessoas, de experiências inesquecíveis. Enquanto isso, tem várias marcas se degladiando pela atenção, pelo engajamento das pessoas, criando 1000 formas, né, de tentar capturar a atenção daquelas pessoas e muitas vezes interrompendo elas, enchendo elas de anúncios. E tudo bem que a gente vive um momento sem precedente de tecnologia, de plataformas de marketing. Como é que vocês enxergam essas experiências inesquecíveis? O que cria essas experiências inesquecíveis para vocês? E o que você acha que é o mais importante para ter uma comunidade engajada e autêntica, né? Em cima desses territórios de simplicidade, de coisas que são humanas?
Olha, acho que são duas questões. Uma já está na tua própria pergunta a resposta, né? Experiências inesquecíveis, né? Existem as experiências, né? E por que elas são inesquecíveis? Elas lidam com esse lugar da memória, né? Você é tão bombardeado né, de possibilidades de comunicação, de informação o tempo inteiro, que, cara, a gente não lembra, né, da matéria que você acabou de scrollzar aqui para cima, do que você comeu no café da manhã e tal. Então, Tá sempre anestesiado, né, vivendo, né, sem estar no aqui e agora. Então, a experiência inesquecível é aquela que consegue te jogar para o momento presente e, a partir disso, refletir numa memória que você vai carregar, né, e ter uma duração maior do que, né, as atividades efêmeras e de consumo e tal que a gente tem no dia a dia. E geração de memória, né, e aí é um primeiro pilar da construção de uma experiência, passa necessariamente pelo que a gente faz, né, na humanidade lá desde sempre, que é transformar conceitos em histórias, né? Você tem muito mais memória quando você embarca, e eu sei que chovendo molhado falar aqui de storytelling, todo mundo já falou bastante disso, mas o storytelling não é necessariamente, né, a narrativa de uma história tal, mas de você pensar, né, que ao eu estar pensando nos 5 sentidos que vão abordar uma presença daquela pessoa no meu evento, a gente tem a concepção do cheiro, que gera uma memória olfativa, que combinado, né, com a experiência auditiva, com a tátil, o tipo de escolha de material tal, é uma forma de uma narrativa também de construir uma história, né, de uma forma indireta, que gera memória, ou storytelling direto, como a gente tem feito hoje, a gente cria musicais, né, porque você ir lá assistir o show da banda A, B, C ou D sem desmoralizar, né, e que eles são super importantes e as, né, a coluna aberta, mas, cara, talvez um show do Coldplay no Rock in Rio, claro que lá vai ser super diferente dos outros 40 que ele vai fazer na turnê, primeiro porque a gente quer proporcionar que a experiência para o artista também seja diferente. E quando a gente fala de construção de experiência, a gente fala de todos os stakeholders. Então eu tô lá preocupado em criar uma experiência inesquecível para o artista, para o patrocinador, para o público, para o meu funcionário, né? Então, a primeira narrativa é estimular que você crie, né, uma história completamente diferente do ponto de vista de uma narrativa. Então, se a gente vai fazer um show juntando Sepultura e Zé Ramalho, né, é completamente diferente de qualquer show do Sepultura que você assistiu, do Zé Ramalho, porque a gente vai criar uma história a partir dali que você vai levar isso como memória, né? Então, experiência inesquecível vem pela memória, que é um pilar de construção de experiência, e o outro pilar, né, de construção de experiência é a tal da expectativa, né? E aí eu digo, inclusive, as experiências positivas e negativas, né? Se você vai com uma expectativa e o teu produto ou serviço entrega expectativa, ele não é lembrado, né? Se você entrega uma experiência muito ruim, ele vai ser lembrado. Por resto da vida, cara, se lembra que eu fui lá e tinha uma expectativa de que, cara, eu ia ter um banheiro decente e não tinha nenhum banheiro, tava tudo sujo, não sei o que lá tal. Você gerou memória, né? E você vai levar pro resto da vida que aquela experiência lá tal foi negativa porque você tinha uma expectativa, né, com relação àquele teu produto que foi radicalmente não atendida e por isso me gerou memória, por isso me gerou experiência, eu vou lembrar pro resto da vida aquilo como uma experiência negativa. E, obviamente, né, o mesmo por outro lado. Então você, e eu acho que qualquer designer de experiência, a primeira coisa que você tem que ter muito claro é o mapeamento de expectativas, né? Dentro daquela proposta de valor que o meu produto tem, o que é esperado como atributo do produto, né? Se alguém compra, sei lá, né, uma faca, você espera que corte. Né? Se ela não corta, já frustrou a expectativa e gerou uma experiência absolutamente negativa com ela. Mas agora a faca, se além de cortar, ela tem um design que é muito melhor do que ser esperado. Pô, ela se liga na tomada, ela esquenta para derreter a manteiga e tal. Já não são atributos de experiência que você já não esperava de uma faca que você vai comprar e tal. Então, acho que storytelling, né? Você criar narrativas que através da história você gere memória, né? E um mapeamento para você poder entregar mais do que uma expectativa esperada do seu produto. Acho que são 2 elementos principais da construção de uma experiência inesquecível. Só que enquanto isso tudo está acontecendo, você está no ponto máximo de tensão, equilibrando o que você definiu como o papel do guardião dos valores e o do motor da inovação. Então você está ali no ponto de maior estresse, porque por um lado esperam de você que você preserve os valores e a visão de longo prazo pensada para aquela empresa, seja ela a Rockwool, seja ela a Osquin, seja ela qual for, e seja também a pessoa que vai gerar inovação, gerar novidade e gerar as novas alavancas de crescimento. Como é que você enxerga o papel do líder executivo na hora de equilibrar esses 2 pratos e de se adaptar não só
a essa necessidade de ambidestria, de polivalência, mas também aos desafios que o mercado muitas vezes impõe. Então, putz, a gente não precisa voltar na pandemia para falar de como foi duro para eventos e como foi duro voltar. Agora a gente vê um cenário em que tem tecnologias que garantem que algumas pessoas possam, inclusive, argumentar que eu prefiro ver um show do sofá da minha casa, com o Apple Vision Pro, né, desde que bem equipado e com todo o aparato tecnológico necessário, eu vou ter a mesma experiência. Então, como é que você equilibra esses dois pratos ao mesmo tempo em que você tem que se adaptar a esses desafios da indústria? O que para você é a pedra fundamental desse ponto de tensão máximo que você tem que suportar como líder executivo? Bem, primeiro acho que essas barbas brancas aqui, né, são um pouco sinal disso. Acho que qualquer, né, líder, não digo só um CEO e tal, você tem esse desafio perpétuo, né, do curto prazo, que teoricamente vem ali querendo te atropelar com fazer o que tem que ser feito, né, e uma necessidade de você estar ali, né, eu gosto muito dessa palavra que não tem tradução, né, pro português, que é o Zeitgeist, né, que o alemão usa, que é o espírito do tempo, né? Você tem que o tempo inteiro estar olhando, cara, qual é o espírito do tempo, né? Qual é a geração e tal, para você entender, inclusive, né, a gente falou aqui sobre, né, modismo, hype e tal, ter a decisão se aquilo é espírito do tempo ou é hype, né? E o que eu quero dizer com isso? Veio lá atrás, e NFT, vocês vão entrar no NFT quando e como, vocês vão sei lá tal, e qual é a nova tecnologia e tal. Quando você olha, né, um AI como ferramenta, né, fundamental de transformação, e você olha que isso é uma mudança de espírito de tempo, e cara, como é que eu vou incorporar isso a favor da minha proposta de valor? E quando você olha outras tecnologias, eu o NFT como exemplo, nada contra, mas naquele momento em que era o hype, todo mundo precisa fazer coisas de NFT e tal, e a gente até no futuro achou um caminho, tem aqui uma coisa que isso faz sentido para a gente na entrega da proposta de valor. E eu volto sempre a esse ponto, acho que assim, um líder, sobretudo, tem que ser o maior conhecedor e guardião dessa proposta de valor para poder atuar no curto prazo, para que ela aconteça e para ver como é que ela se adequa dentro das transformações necessárias por esse tal do espírito do tempo. E um gestor, né, um líder da área que for e tal, é confrontado, né, a qualquer momento. Eu estou falando, né, empresa de 40 anos, quantas crises eu falei aqui de mercado, fora as nossas crises internas e tal, que você vive, né, numa empresa que você olha aí com longevidade, com uma intenção de longo prazo. E eu sempre, né, bato na tecla que crise é uma associação absolutamente amalgamática, se tem essa palavra, né, que andam absolutamente juntos, que é o risco e a oportunidade, né? Não existe nenhuma crise que você vai estar enfrentando como gestor, né, que você não necessariamente, a partir dela, possa enxergar uma oportunidade. E eu vou dar um exemplo, você estava falando na pandemia, né? Por exemplo, a gente já tinha uma intenção, a gente usava aquelas pulseiras como acesso com RFID e tal, como acesso lá para o Rock in Rio. E durante a pandemia, já tínhamos mandado construir, claro que aí com a RFID você conseguia ter todos os dados das pessoas para a gente poder fazer, né, uma experiência melhor, baseado num dado de informação e tal. Então a gente já tinha, antes era o ingresso de papel, tinha migrado para o RFID, para a gente ter essa conexão. E aí, entra a pandemia, a gente já tinha produzido, porque você tem que produzir isso no exterior, leva tempo para chegar e tal, 1 milhão e tantos de pulseiras com as datas do evento que tinha acabado de ser cancelado. E aí, beleza, perdemos isso, já tem data, não tem o que fazer tal, mas pior, a gente não sabe quando a gente vai poder voltar, se vai ter lead time para você produzir as novas futuras dentro disso e tal. E aí um desafio que a gente já queria há bastante tempo, porque tinha questões tecnológicas, né, importantes quando você fala de um volume de quase 1 milhão de pessoas acessando 100% digital, usando NFC, desafios de segurança e tal, mas a gente falou, não, essa crise que a gente está vivendo, de não ter a possibilidade de se planejar para usar isso, é o que vai empurrar a gente, né, para o espírito do tempo, que todo mundo obviamente vê e já está cada vez mais, né, claro, evidenciado de você usar o device, que tipo de informação e dados você pode ter aí. E a gente fez a operação, foi a maior operação de acesso a um evento de NFC no mundo. A galera da Apple gringa veio para cá acompanhar a nossa operação e tal, justamente porque tinha uma crise, né, colocada na nossa frente de planejamento, de não ter talvez lead time para uma coisa básica que era acesso ao pulseira. Então, eu acho que o líder tem, né,
necessidade de ter uma sensibilidade muito grande, né? De, cara, essa ação de curto prazo e tal, mas será que eu vou mudar isso, né, para resolver um problema ou vou mudar isso dentro de uma nova etapa, né, que a empresa precisa ter? Então, eu acho que, e de novo, isso não é para CEO, é para qualquer profissional, tá entrando agora, começando tal, se você conseguir exercitar isso, baseado na grande proposta de valor que você tem, né? Qual é a ação de curto prazo que eu tenho que fazer, que vai chegar naquele futuro desejável que a gente quer, né? Eu acho que esse é o profissional que tem flexibilidade suficiente para ter sucesso. Eu acho que toda crise, né, tem um quê de uma mão invisível ali por detrás, né? E essa mão invisível, ou você pega ela, né, ou você não pega ela. Ou né? ela te dá um tapa na cara. Exatamente. Então, eu acho que o papel fundamental do líder também através da curiosidade dele, né, tentar entender como é que ele usa aquela mão que está ali por detrás. Esse exemplo que você deu é um exemplo fenomenal. Hoje em dia, pensa só quanto tempo faz que a gente não usa mais nada de papel para entrar no show A, no show B, no torneio de tênis, você não usa mais. Parece que, de forma invisível, o negócio sumiu, desapareceu, né? Imagina quantas empresas dentro desse processo da pandemia não passaram por momentos de se reinventar, ter que começar novos relacionamentos com seus consumidores, né? Ter que virar digital, né? Tem marcas aí hoje em dia investindo 70%, 80% do seu budget no digital. Claro. E antigamente todo mundo falava, em 2000 e não sei quanto, a marca vai estar investindo no digital. Né? É a mão invisível que veio nesse caso e deu tapa. A crise que acelerou. Muitas vezes existe uma outra força invisível que é a nossa tendência a resistir ao novo. Né? E no caso que você acabou de contar pra gente, acho que tem um fator muito importante que era não tinha plano B. Igual o discurso do Arnold, né? There's no plan B. Assim. Ou eu vou ganhar, ou eu vou ganhar. Qual que é o seu plano B? Não existe. Eu vou fazer isso dar certo. O que você lembra? Você já deve ter visto de tudo um pouco na sua carreira, tanto olhando para o passado na Oscar, quanto agora com os eventos, desde coisas mirabolantes que acontecem nos bastidores, até os imprevistos, né? O Rock in Rio 1, que caiu uma chuva torrencial, os eventos que sempre surpreendem de alguma forma. O que você lembra de algum desafio que você enfrentou que forçadamente te fez enxergar as coisas de um jeito diferente e enxergar essas coisas de jeito diferente gerou um resultado que você nunca poderia imaginar e gerou um aprendizado para você? Olha, para não falar, né, só de Rock World, de Rock in Rio, tem um exemplo, até geralmente eu conto essa em palestra, a gente tem lá um vídeo e tal, que ilustra bem, que eu lembro, cara, um dos momentos mais desafiadores da minha vida, como à frente de um negócio. Foi em 2009, mais ou menos, na Oscar, eu estava em casa, já eram umas 10h30 da noite, tinha voltado do escritório, me liga o segurança dizendo, olha, tem um princípio de incêndio aqui na empresa, e a gente tinha, cara, um escritório gigantesco, que tinha fábrica, produção, toda a nossa área operacional, gestão e tal. E, cara, quando eu chego lá, o princípio de incêndio era assim, lambeu absolutamente tudo. Bomba nuclear. Bomba nuclear. E a gente tinha, cara, de fato ali, todo o nosso histórico, acervo de coleções antigas. Né? Era uma época muito menos digital, né? Estamos falando a 2009, 2008, sei lá. Né? Então, assim, ainda era aquela história de saber se você tinha feito cópia de backup do servidor, porque não tinha nada na nuvem e tal. Então, era esse nível de drama ali que eu estava vivenciando, vendo aquilo tudo ali arder. E aí, enfim, 2 dias passa, tal, com o Oscar Metsaval, fundador lá da Osklen, a gente andando pelos escombros, né, do que tinha sobrado ali daquela guerra e tal, e conversando já sobre o nosso plano B, né, então a gente vai montar em tempo recorde um escritório novo e não sei o que lá, tal, blá. De repente ele baixou e pegou um pedacinho de tecido queimado de alguma coleção antiga e tal, começou a olhar para aquilo e falou, pô, isso aqui ficou maravilhoso, né? Tá muito lindo, tá? Eu falei, surtou, né, cara? Tem horas que, né, você não consegue lidar ali bem com a situação. E a moral da história é que ali a gente ligou, né, para toda a nossa equipe de criação que estava arrasada em casa, imagina, escritório destruído, não tinha nem onde trabalhar, tá? Era um sábado. E ali, no meio daqueles escombros, catando um pedacinho de tecido antigo queimado e tal, a gente começou a criar uma coleção. O que seria a nova coleção, né, da Osklen. Até porque a que a gente estava trabalhando queimou toda, né? Então a gente tinha começado do zero. E foi ali, né, naquele escombro que a gente começou, né, a catar e ver o conceito e tal.
virou uma coleção chamada Fênix, né? Que é aquela lenda Muito da mitologia da ave que renasce mais forte do fogo e tal. E foi uma das coleções de maior sucesso, né, que a gente teve na história da Osklen. Então, assim, claro que é um exemplo, né, simbólico, né? Eu sempre brinco também quando estou na palestra, não taquem fogo nas empresas de vocês para inovar e criar e tal. Não precisa. Mas é um fogo interno que eu acho que a gente tem que ter, que é justamente desse desapego que eu estava falando aqui no início, né, cara? Desapego pelo que deu certo, né? E isso não significa jogar fora todo aprendizado, tá? Pelo contrário, como eu falei, existe uma coisa que está lá desde de 85 no Rock in Rio, presente hoje na chama dessa cultura de sonhar e fazer acontecer grande e tal, mas isso não significa, né, que o palco mundo tem que ser quadrado, retangular ou tal, ou tem que ter palco mundo, ou se amanhã você está falando do Apple Vision, não que a gente vai deixar de fazer, porque eu acredito, né, que cada vez mais o luxo do presencial, né, eu acho que é o novo luxo, né, cada vez mais que essas tecnologias forem acessíveis, que bom que sejam mais democráticas e possibilidades de você criar novos conteúdos com experiências melhores no digital, mas eu sempre acredito que, cara, né, isso aqui do ao vivo, a gente tá aqui, vocês estão vendo, mas eu toquei nele aqui, eu tô vendo o olho dele ali brilhar ou não, tal, vai continuar existindo, mas eu acho que é um exemplo, né, que eu acho que todo líder tem que ter esse fogo interno, que não é o fogo da paixão do fazer, mas é o fogo também da destruição, né, daquilo tudo que foi feito, né, de você se permitir de fato questionar produto, serviço a todo tempo, mantendo a proposta de valor e a cultura. E eu acho que esse é um grande exemplo, né, de real, do fogo físico, né, que nos fez ser obrigados naquele momento a, cara, a gente precisa partir do zero e fazer algo muito maior do que a gente fez até agora a partir do nada, né? Mas junto com isso vem também a responsabilização, tanto sua quanto do próprio Oscar, de falar, peraí, eu não vou ficar choramingando aqui, eu vou me responsabilizar por resolver e gerar uma solução. Ou, né, acho que de uma forma mais até brilhante e romântica, de encontrar a solução com, né, um olhar voltado para a solução, para o crescimento e para o renascimento aí na forma da Fênix. Eu acho que, né, esse conceito de antifragilidade, está falando de vários livros aqui, o Antifrágil, né, um grande best-seller que fala sobre isso, né, que é você não ser resiliente. Não que seja importante, mas resiliente, eu sou engenheiro. O que é resiliente? Resiliente é a capacidade que você tem, né, de pressionar um material e ele ficar parado, né, até o momento que ele rompe e quebra. Aí você calculou qual é a resistência, né, a resiliência daquele material. E a gente pensa muitas vezes que você é resistente àquele cara que consegue lá, tá o mundo caindo, ele tá ali parado no lugar. Não, né? O conceito de antifragilidade, cara, como é que você consegue, a partir de uma adversidade, sair do outro lado maior do que você estava antes? Né? Ou seja, que é o conceito de que toda crise tem um aprendizado, né, oculto, a mão invisível que você falou muito bem ali, estendendo para você fazer. Então, eu acho que é muito por aí, assim, é de fato esse olhar permanente de, cara, aproveitar e abraçar, né, cada crise, de fato, nem que sejam suas crises existenciais, internas e tal, para ser uma mola propulsora de transformação. E assumindo a responsa, né? Porque no fim das contas... Autorresponsabilidade. E quando você tá no holofote, quando você tá com a visibilidade toda, você aqui tem um papel que não é só de compartilhar a tua visão de mundo e se expressar, mas de também setar a barra para todo um mercado. Que muitas vezes tende a pegar temas importantes e jargonizá-los. O ser humano tem muito disso, de achar que, né, pela vitimização você vai conseguir, né, muitas coisas no passado dos nossos ancestrais vinha disso, né? Ah, a criança ali tá chorando, então deixa eu ajudar ela e tal. Mas eu acho que o profissional, né, que acha que a partir da sua fragilidade, né, aliás, de vitimização, que é diferente. Acho que toda a fragilidade, a vulnerabilidade faz parte de todo líder, né, demonstrar isso e tal, porque isso aí é humano e fundamental até como um líder para acontecer. Mas a vitimização, né, acho que uma situação como essa é isso, é pelo contrário, cara. Certamente aqui é onde está o Oli, né? Caraca, se isso está acontecendo com a minha vida, cara, onde é que está a oportunidade? Porque tem. E aí você puxa a autorresponsabilidade de, cara, agora é comigo mesmo. Como é que eu saio dessa aqui, né? Maravilha. Olhando para esse aspecto de autorresponsabilização e para o papel que você tem de posicionar a tua visão e construir uma sociedade que é a sociedade que você acredita, e aí pensando em outros temas mais abrangentes, como é que você enxerga os temas que estão hoje no hype dos marketings das empresas, que é falar de sustentabilidade, diversidade, inclusão? Como é trabalhar isso na prática e conectar isso com o negócio? Porque no fim das contas todo mundo tem boleto para pagar e uma empresa que só faz o que é bonito e o que é legal e não consegue materializar isso numa empresa de sucesso, não vai defender a bandeira, qual seja ela, porque ela não vai conseguir
se manter viva para isso, não vai ser feita para durar, como o livro do Jim Collins. Como é que você enxerga essa participação de vocês na Rockwool e em todas as empresas que você participou, de defender esses posicionamentos de ESG, de diversidade, de inclusão, e fazer com que isso seja algo que na prática funciona e gera resultado? Olha, acho que tem duas formas igualmente egoístas da gente abordar esse tema, né? A primeira forma egoísta da gente abordar esse tema é: se uma empresa está, a partir da sua força, né, econômica, força de projeção, de comunicação, como o Rock in Rio tem, né, de poder botar holofote em determinados temas e tal. Se a gente puder, né, usando, né, a nossa força, pensar em inclusão, né, olhando pelo aspecto social, por exemplo, né, de mais pessoas no mercado consumidor, né, mas você está criando mercado para você mesmo. Então, assim, no mínimo, esquece o romantismo necessário, mas vamos olhar pelo ponto de vista empresarial, egoísta do resultado, estou criando, né, um novo mercado consumidor, né, para mim mesmo, para o mercado e tal, no futuro, a partir do momento de você olhar, cara, como é que eu incluo essas pessoas, né, no mercado, como é que eu formo de forma também egoísta, como é que eu formo novos profissionais para que no futuro eu tenha profissionais mais competentes trabalhando para mim e para a concorrência também, mas subindo a barra todo mundo ganha e tal. Então tem uma forma egoísta, né, de formação de mercado, formação de profissionais, quando você investe e pensa na inclusão. E pensando pelo outro lado pessoal, né, da forma egoísta, quando a gente olha, né, e a gente está falando de autorresponsabilidade, de cara, eu tenho 2 filhos, né, 4 com os meus 2 enteados e tal, e sem forma blasé, né, cara, não vai ser ninguém, não vai ser nenhum político, não vai ser nenhuma empresa, não vai ser ninguém que vai pegar pela mão deles e entregar o mundo que eu gostaria quando eu não estiver mais aqui para eles falarem. Então, tem o nosso lado egoísta também de fazer isso pela gente, né? Fazer isso pelos meus filhos, fazer isso por mim, né? Pelo mundo melhor, um mundo com menos criminalidade, um mundo, né, com menos alteração climática e tal. Então, às vezes a gente coloca muito, e tem que sim colocar no fim do dia tal, propósito, a favor disso e tal, mas se olhar de uma forma egoísta, de novo, né? Na formação do mercado, cara, e do mundo que não é o que eu quero deixar, é o mundo que eu quero viver com os meus filhos, né? O mundo que eu quero viver. Né? Eu lembro na época da Oscar, a gente tinha uma camiseta que era Save Your Lifestyle, né? Que não é só salvar o mico-leão dourado e tal, mas salvar o mico-leão dourado e salvar a árvore, você está preservando um estilo de vida para você ter a tua praia limpa, para você ter um clima bacana, você não ter uma catástrofe, né, social ou ambiental. Então, assim, eu acho que as pessoas, aí vem de novo para a autorresponsabilidade, né, esse egoísmo que eu estou brincando aqui, mas é uma forma, mais uma vez, de você se autorresponsabilizar por tudo, né? Não terceiriza, cara. Isso não está, né, na mão do governo, não está na mão tal. Você certamente, não é só eu que sou CEO, que estou numa cadeira tal, qualquer pessoa, em qualquer empresa, tem um lugar de influência que você pode usar essa cadeira para contribuir com alguma coisa, né, que vai afetar minimamente, que seja, cara, uma vírgula, que seja, né, numa transformação social, ambiental, todo mundo quer. Então, assim, é menos o romântico, né, e fundamental de você trazer isso como pauta, tal, tudo é absolutamente válido. Mas, cara, save your lifestyle, né? Então, se autorresponsabiliza para você fazer parte dessa transformação. Eu adoro esse ponto de vista, porque de egoísta isso não tem nada, né? Na prática, parece um pouco de egoísmo de você pensar em si, mas como é que eu faço para que eu e a minha empresa e os meus times sejam melhores, e sendo melhores eu possa ajudar mais pessoas e gerar mais impacto. E eu brinco sempre com esse discurso de egoísmo, porque é o seguinte, se o egoísmo levou a gente onde a gente está, né, cara, né, não olhar para a falta de recursos não renováveis que a gente vai ter aqui e tal, pelo egoísmo que, cara, eu quero consumir hoje aqui, então dane-se as gerações futuras e tal. O seu egoísmo, né, levou a gente até aqui, nesse ponto de vista, você não olhar, né, de uma forma mais ampla do impacto que a sua atitude, do seu dia a dia e tal. Agora chegou ao contrário, meu, a conta chegou na gente. Então, como é que eu, egoístamente, salvo, né, porque agora bateu na porta, né, como é que eu sou autorresponsável, de uma forma egoísta, a transformar aquilo que talvez nas gerações passadas tal, não tinham tanta preocupação, né? De uma forma tão simples, né? Quando você entra num avião hoje em dia, e eles estão falando lá, olha, 2 saídas de emergência ali, 3 aqui, não sei o que, em cima da asa, né? Põe a sua máscara antes de botar a máscara na pessoa do lado, né? Uma coisa tão simples, né? Que se você faz terapia, provavelmente tua terapeuta já te ensinou isso aí de alguma forma, né? Porque, na verdade, a terapia você tá falando contigo mesmo ali, né? Tá tomando os tapas, tá se autodando tapa. E é uma coisa legal, porque eu vejo que as empresas que conseguem ter esses líderes que são seus próprios CEOs,
né? CEO do teu departamento, CEO do teu squad, CEO ali da tua família, do teu grupo. Essas pessoas são donos do negócio, né? E quando a pessoa é dona do negócio, né? CEO, dono do negócio, a brincadeira começa a ficar muito mais bonita, muito mais fácil, porque todo mundo quer o longo prazo, né? Todo mundo pensa no longo prazo, mas o imediatismo às vezes toma conta um pouco do nosso dia a dia e tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Então, esse autocuidado, esse olhar mais humano, eu acho que é uma coisa que não está impactando só o marketing, mas a grande maioria das empresas hoje em dia eu vejo líderes que sentam com a gente, sentam nas nossas reuniões de board e tal. A gente ouve isso cada vez mais, não só como um speech, mas como uma coisa que as pessoas estão procurando fazer, né? Muito legal. Bom, a gente está chegando no final desse nosso papo, que se a gente não parar por aqui vai durar a manhã inteira, a tarde inteira e segue até a gente esgotar. E a próxima os vez assuntos. nós vamos ter vinho aqui. Aí você pode tirar o cronômetro da tela. A gente já vai fazer um outro tipo de Yes. gravação, outro podcast, Winecast. Me chamaram pro errado, viu? Exatamente. Mas Você veio no você já horário tá errado. convidado no próximo. Vou estar no próximo. Mas deixa eu tentar pegar tudo que a gente falou aqui e juntar com esse ponto que eu acho brilhante do egoísmo, né, de fazer as coisas de fato acontecerem, e te fazer uma pergunta final. Eu gosto muito do posicionamento da Rock World e do Rock in Rio de sonhar e fazer acontecer, que é de pegar o aspecto mais utópico, de olhar para o mundo do jeito que você imagina que ele possa ser, enxergando o potencial máximo e fazer acontecer, construir isso um passo de cada vez. Como é que você vê o papel de marketing e inovação em não só gerar sucesso comercial, né, os KPIs ali de cliques, de likes, de conversão, mas em gerar uma integração mais profunda entre negócios, estratégia e longo prazo? Qual que é a receita para você que essas duas palavrinhas mágicas, marketing e inovação, conseguem entregar mais valor para gerar um mundo melhor, um mundo que a gente começa com esse aroma de utopia, né, do Bregman, e termina com o egoísmo de quem fez acontecer e de quem pagou todo o pedágio? Olha, eu acho que o marketing ele tem um papel fundamental nas empresas que ainda não enxergaram, né? Como eu falei, que tudo é marketing, tudo é mercado, todo mundo, todo profissional. Cara, um profissional da área financeira é um profissional de marketing, né? Ele, no final, ele tem que estar pensando, cara, o que eu preciso para atingir aquele objetivo do outro lado da mesa e tal, mas para as empresas, né, que ainda não enxergaram isso, o marketing sempre vai ser, acho que, essa ponte entre todo mundo que está ali só no fazer acontecer, né? E tem do outro lado uma série de potenciais clientes, de potenciais produtos a serem inventados, de potenciais comunidades a serem criadas, né, para sua marca e tal, e fazer essa ponte da galera que está fazendo acontecer hoje, né, com esse sonho futuro. Então, assim, o marketing, né, é quase que, né, aquela história que o pessoal diz que a cobrança de pênalti é tão importante, né, que o presidente do clube é que devia bater e tal. Eu acho que o marketing tem um pouco esse papel, assim, ele é tão estratégico, né, que assim, é impensável você pensar, né, qualquer liderança de qualquer área que não seja um profissional de marketing, né, que não esteja olhando atentamente, cara, como é que eu posso ser constantemente uma ponte, né, de ligação, de novo, da minha proposta de valor e daquilo que a gente está fazendo hoje no produto lá, né, com o outro lado. Então, marketing eu acho que é isso, cara, é o farol que está apontando nessa direção, né, de você não perder nunca a conexão com o que o mercado quer e não de você estar olhando, né, essencialmente ali no seu produto. E a inovação, né, que muita gente confunde com tecnologia, né, eu sempre brinco que é ferramenta, né? A tecnologia é uma ferramenta a propósito da inovação, que a inovação pode ser, cara, né, na forma diferente de você abordar um cliente. Eu trabalhei em loja, né, um vendedor que acha uma forma diferente de abordar e acessar, né, qual é o seu real interesse aqui, ele é um puta inovador, né, e você não precisa estar, cara, com o último software de gestão e tal para você estar inovando. Então, assim, eu acho que o marketing, ao colocar, né, esse farol nesse zeitgeist, né, cara, o que está acontecendo do lado de fora dessa prisão que às vezes a gente se coloca na empresa, né, do que você tem que fazer agora, do hoje e tal, para a partir desse farol de, cara, tem tantas oportunidades de você acessar, né, o novo, mantendo a sua proposta de valor,
e que a inovação vem a reboque disso. Ou seja, é o cara que aponta, olha, a nossa proposta de valor tem uma oportunidade gigantesca, né, de mercado para ir até lá. E aí é uma responsabilidade conjunta, né? Eu não confio em empresas que têm um departamento de inovação, né? A inovação é a responsabilidade absoluta, claro, cara, do Tadeu que está com a gente lá no cafezinho, lá servindo pra gente, né? Até eu como CEO, o Roberto, fundador e presidente e tal, né? A inovação tem que ser, né, uma dinâmica da empresa, né? E não alguém que detém a mágica de uma tecnologia e tal que tem que ser implementada. E de novo, o marketing eu acho que é sempre o farol dessa direção onde a gente precisa inovar para a gente, né, não perder o tal do espírito do tempo, né? Maravilha. Simplicidade nas ideias, tá vendo, Fabiano? Muitas vezes a gente pensa em ideias que realmente vão mudar o mundo e que realmente vão fazer o melhor. Talvez as ideias que realmente mudam o mundo são aquelas ideias que moldam os comportamentos, que no fim das contas olham para os aspectos mais simples possíveis e transformam ele em algo que é produtivo, que é útil, que é relevante. E que sai do jargão, do blá blá blá, né, da fantasia da inovação, e criam inovações que são inovações práticas, que são inovações feitas pelos cientistas malucos que estão misturando ali A com B para ver se aquilo vai explodir, pegar fogo, tomara que não, ou se vai de fato trazer uma mistura nova, alguma coisa que de fato seja uma combinação que gera algum tipo de resultado, que gera algum tipo de evolução. A inovação tem que sempre ser, né, o seu escravo a serviço da proposta de valor. Porque tem muitas empresas que viram escravos da inovação. Sim. Né? Cara, como é que eu faço para usar hoje essa última tecnologia? Caraca, se você não tem né? Se você já não respondeu essa resposta na pergunta, né? Que é o seguinte, cara, qual é a utilidade disso para inovação? Esquece. Pode ser que essa tecnologia não seja para você, não seja para você agora, seja no futuro. Pode ser que quando você começar a enxergar o valor já tem uma outra nova. Agora, se ela é útil, né, para a sua proposta de valor e transformar, seja incrementalmente ou radicalmente, né, o seu negócio, aí, cara, abraça, sem medo, coragem e vai. Com certeza. Justo, obrigado. Aproveitar o físico aqui. Obrigado pela tua participação aqui. Eu vou terminar com um segredo meu para inovar e para continuar aprendendo, que é me colocar nessa posição aqui que eu adorei fazer, que é a posição de aluno, de fazer perguntas realmente curiosas e de tentar aprender com a experiência de outras pessoas que têm vivências diferentes, vivências anteriores. E, cara, foi um prazer enorme para mim poder mediar essa conversa, aprendi muito, adorei as histórias, tem várias outras histórias que eu quero ouvir depois com mais calma. E, Fabiano, mais uma vez, obrigado por me receber aqui nessa Obrigado a vocês dois. É sempre bom receber gente que está mudando o jogo. No final do dia, eu acho que um pouco do nosso papel fundamental como guardião dessa comunidade de líderes é trazer gente para mexer o bolo, né? Eu sempre falo, mexer o bolo sempre. Bacana. E obrigado, olha, e para mim também, cada vez que eu sento numa cadeira dessa, eu também sou um aluno, e acho que todo mundo, né, que tiver sempre nessa condição, né, de estar famoso long life learning, né, a cada oportunidade presente que você tem de levar alguma coisa, certamente também esse bate-papo aqui com vocês me ajuda a levar muita coisa para a vida também. Então, mais uma vez, obrigado, e obrigado aí a comunidade MMA por estar assistindo a gente aqui e, de certa forma, também fazer parte desse aprendizado. Eu vou lá, cara, agora virei fã do podcast e tá conferindo o que vocês estão fazendo, só tá faltando o convite do vinho, esse eu vou aguardar. Não, fica tranquilo que esse vem. Round 2 aqui. Valeu, obrigado, galera.